O nosso tema com um quadro muito bonito que retrata o Sermão da Montanha, em que Jesus diz as bem-aventuranças. Então, diz Jesus na montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, versículos 5, 6 e 10. A verdade, porém, é que fica difícil entender que, pelo sofrimento, nós seremos bem-aventurados. Aqueles que sofrem, aqueles que padecem por causa da justiça, fica difícil entender que será esse o caminho para as bem-aventuranças. E mais difícil ainda, se nós virmos as desigualdades porque está a passar o nosso planeta, cenas violentas, cenas de grande pacificação, cenas de grandes fortunas, desigualdades que de algum modo nos levam a pensar onde é que poderemos encaixar ali as bem-aventuranças de que falava Jesus no Sermão da Montanha. Agora, e toda essa situação de desequilíbrio que de algum modo também se reflete em nós, faz que por vezes entremos num ambiente íntimo de melancolia, de apatia, de desgosto pela vida, enfim, algo que nós não conseguimos entender porque vemo-lo através de um vidro que está, de algum modo, manchado pela chuva e pela instabilidade. Assim, temos que tentar ir um pouco mais além para aquilo que Jesus disse enquanto esteve na terra. É que Jesus também disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará para sempre. Então Jesus aqui, de algum modo, já vem refletindo que há coisas que a humanidade daquele tempo ainda não conseguia entender. Havia coisas que não estavam muito específicas, muito explicadinhas, como nós dizemos, e que ficava difícil, de facto, vivenciar os seus ensinamentos. Porém, ele vem dizer também que, alguma vez, no decorrer da história da humanidade, Deus há de mandar algo que nos console, que nos faça perceber o que é que aquele Sermão da Montanha queria dizer na realidade. Então, para nós espíritas, este textinho do evangelista João é fundamental, porque nós entendemos que nele se baseia tudo aquilo que o Espiritismo nos dá, e para nós o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, como vamos ver mais à frente dentro deste trabalho. Dentro das obras que o Espiritismo tem como chave, como base de estudo, nós encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isto significa o quê? Que obra é esta? Vemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, vamos ver. Baseamos fundamentalmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho diz, diz lá na contracapa, contendo a explicação das máximas do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas fases, às diversas situações da vida. Ou seja, Allan Kardec reflete nesta obra um estudo aprofundado das máximas, das coisas mais importantes para a humanidade, que Jesus disse durante o tempo em que esteve na Terra, e transporta-as para o Espiritismo, fazendo-lhe uma análise mais profunda, de maneira que nós o possamos entender melhor. Então o Evangelho segundo o Espiritismo tem trechos do Novo Testamento, daquilo que Jesus disse, e depois a explicação que os Espíritos dão
sobre cada uma daquelas situações. Assim, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que há muitos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único mundo dentro do universo imenso que está habitado. Também no Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que a Terra não é dos mundos mais felizes. Há mundos muito mais felizes do que a Terra. Ainda ela é como uma escola. O que é que isso quer dizer? É que os espíritos que aqui se encontram vêm aqui para aprender. Isto aqui é muito interessante. Vamos ver. Allan Kardec, o Espiritismo, os espíritos superiores ensinam-nos que cada um de nós estamos temporariamente neste planeta, neste momento, que fomos criados simples e ignorantes, que tivemos e vamos continuar a ter muitas vidas. Isto é, a nossa vida, neste momento, é um espaço, é uma existência. E vamos ter muitas existências. Quando este corpo já não der mais, nós vamos perder a vida física, mas a nossa vida espiritual continua, até que um dia nós vamos voltar à Terra ou ao outro mundo para continuarmos a aprendizagem do que já fizemos durante as várias estadias dentro das nossas vidas. Assim, sendo a Terra uma escola, nós vamos entender melhor porque é que as coisas nem sempre nos correm bem. Também aprendemos no Livro dos Espíritos que Deus é justo. Portanto, aquilo que se passa connosco, dentro das diversas situações desconfortáveis da vida, tem que ser justo. Deus, nosso Pai, manda-nos ao planeta Terra, como vimos aqui, como o nosso Pai nos manda à escola. E assim vamos perceber que aquela ideia do não ser difícil vai ficar mais fácil. Quando o Pai nos manda à escola, Ele não o faz com o intuito de que nós soframos na escola. Ou faz? Não faz. Ele manda-nos à escola para nós aprendermos, para nos melhorarmos. E nós vamos fazendo aquele círculo de escolas, de anos, etc. Dentro da escola acontecem-nos situações um bocadinho desagradáveis. São as provas, os testes que nós temos que fazer no decorrer do ano letivo, dentro de uma aprendizagem normal. Portanto, o Pai não nos mandou para sofrer, vai-nos acompanhando, dá-nos o nosso guia espiritual, para ver se nós nos vamos desenvencilhando dentro daquela aprendizagem. Há, porém, uma outra situação, é aquela em que nós erramos e vamos ter que repetir o ano. Isso aí já podemos encaixar assim de uma maneira muito pedagógica e muito ligeira dentro das expiações. Temos que voltar para trás, é uma chatice, mas tem que ser. Agora, o curso normal serão as provas ligeiras de uma aprendizagem normal. Bom, então, dentro deste quadro, ninguém está na Terra para sofrer. Estamos na Terra para aprender, para nos melhorarmos através das várias provas e expiações que também nos acontecem, porque a gente nem sempre fez a coisa certa e é por isso que estamos na Terra. Há mundos em que a expiação já não acontece. Portanto, já é uma vida ligeira, em que já não há nada, digamos que, a reparar de vida anterior que tenha ficado para esta nossa vida. Assim sendo, dizia eu que o mundo, esta Terra, é um mundo de expiação e provas. Isso significa o quê? Que para todos nós, todos aqueles que vivem neste planeta, por mais que o nosso Titanic seja um luxo, de um momento para o outro, ele bate nas rochas. É quando nós erramos. E somos depois impelidos a nova encarnação para que possamos, de algum modo, reparar aquilo que não correu tão bem nesta vida. Mas mesmo assim, a expiação nunca pode ter aquele estigma de castigo, porque ela pode ser sempre rodeada por alguma coisa que nós façamos de bem. Ou seja,
Nós temos um plano de vida, mas esse plano de vida é só para as provas físicas. Agora, para as provas espirituais, ele pode sempre ser contornado ao longo da nossa existência, porque nós temos livre-arbítrio e consciência. E aqui não existe a lei de Talião. Não é porque eu, de algum modo, prejudiquei o Lucas tirando-lhe a caneta, que ele vai ficar sem caneta para a próxima vida. Não. Se eu me portar bem com ele, se lhe der um lápis daqueles que nem é preciso afiar, se calhar a coisa vai se resolver. Não tem que ser exatamente aquele castigo agora. Só os grandes momentos que nós passamos na nossa vida e que de facto lhe vão alterar o curso, esses são previstos por Deus. Bem, mas isto entramos depois já no outro capítulo, que não é bem o tema da nossa palestra. Então, para dizer que este é o mundo em que nós nos situamos. Por isso, existe na Terra sofrimento, desgosto pela morte, abandono, existe. Mas isso, mais uma vez, tem a ver com as características do espírito. Agora, o que o espiritismo nos ensina é o modo como havemos de lidar com esta situação para nos tornarmos mais fortes, porque tudo aquilo que nos acontece é para nosso bem, uma vez mais, porque Deus é Pai. E a nossa finalidade, a finalidade da nossa vida é a perfeição, a felicidade. Assim sendo, diz-nos a doutrina espírita, contida nestas 5 obras que temos aqui, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Dentro deste bloco de obras, existe uma ideia comum. Ninguém veio ao mundo para sofrer, mas sim para aprender. Mas também lá no Evangelho sobre o Espiritismo está escrito que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, devido às características do mundo, e embora a ideia não seja sofrer, nós temos muitas alturas de desconforto, mas que são inerentes à nossa imperfeição. Agora perguntarão, então, não vale chorar, vale? Vale sim, senhora. Porque, diz Divaldo Franco, que faz hoje anos, não é? 90. Diz Divaldo Franco, a lágrima é a expressão física da dor. Se me dói a alma ou o corpo, eu choro. Mas dizia Chico Xavier, chorar é para algumas vezes. Agora, chorar o tempo todo, não dá. Então, existe aqui estas duas vertentes da mesma situação. Sim, senhora, nós somos humanos, essa é a nossa expressão física, a lágrima, pois claro que chora. Agora, passar a vida inteira a chorar já é castigo, até para quem está à nossa volta, que não vai aguentar uma coisa daquelas, não é? Então, termos sempre esta perspectiva, não, isto aconteceu-me por algum motivo. Há de haver um espaço em que eu me isolo, tal qual como aquela menina que estava lá atrás da janela. É normal. Eu sou um ser imperfeito. Agora, não posso é ficar o resto do tempo atrás da janela. Tenho que avançar. E este é, de facto, o objetivo da nossa palestra de hoje. Não é estarmos aqui, de algum modo, enfronhados. Ai, que sofrimento. Ai, que terra é esta? Este planeta não saímos daqui. Não. Vamos ver como é que nós resolvemos. Porque nós temos na nossa mão a chave do motivo por que sofremos e, consequentemente, do modo de nos conseguirmos apaziguar por dentro perante aquilo que se passa connosco no dia-a-dia. De resto, nós só temos medo daquilo que não conhecemos. E vamos ver à frente como isto é interessante. E que medo que eu tenho. E depois, naquele dia, afinal, passou. Andava aqui a moer água, como se costuma dizer, esta situação até se resolveu. Parece que sofremos por antecipação. Bom, ora vejamos. Então, se ninguém veio ao mundo para sofrer, trouxe-vos um textinho que encontrei de Francisco Cândido Xavier, e em que ele analisa de uma forma belíssima o que mais sofremos no mundo. Ora vejam, isto é ditado por um espírito Albino Teixeira Creio, mas depois está no final.
Ora, vamos ver. Não é a dificuldade. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade. É o desânimo em a superar. A gente desanima logo à partida. Não pode ser. A dificuldade se calhar até se ultrapassa, mas a gente só de ver aquilo dificuldade, entramos logo em desespero. Agora cada um vai tentar encaixar isto para si, porque há aqui muitos itens. Depois diz ele, não é provação, é o desespero diante do sofrimento. Mal que nos acontece alguma coisa, há aqui del rei que é o fim da picada, não é? Então é o desespero, porque depois a provação até se passa, porque tudo passa neste mundo. Ainda, não é a doença, é o pavor de a receber, porque depois até vai. Agora só a ideia de que ela pode vir, ai. Ainda, não é o parente infeliz, é a mágoa de o ter na equipa familiar, porque a minha família não acontece, não há parentes infelizes, nem nada que com isso se compare. Então, aqui paira o quê? O egoísmo, não é? Em todo este texto. E nós não podemos ser egoístas, porque aí é que está o mal da humanidade. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Aí é que está a dificuldade, é que a gente não quer reconhecer que errou, mas errou. A aceitação está aqui implícito. Depois, não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Porque se nós amarmos sem egoísmo, nem sequer nunca sentimos que somos vítimas de ingratidão de alguém. Não é pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Eu acho isto belíssimo. A gente tem que ser sempre os maiores. E quando não somos, valha-me Deus com isto, revoltamos porque é que os outros têm aquela viatura e eu tenho uma carroça. Pá, bolas, mas eu sou feliz com a carroça, mas não dá, não aceito. Pronto, não aceitamos a nossa pequenez, não é porque estamos bem, é só porque os outros têm mais. Depois, não é a injúria, é o orgulho ferido. Ninguém nos pode tocar, não é? Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os alvitres. A tentação é como agora. O sentir que podemos experimentar é como a maçã. Depois, eu acho esta encaixou-me. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Tão lindo. Para os jovens não diz nada agora. É mulher, está tudo... Fogo. Olha, isto foi ditado por um espírito homem, ó, viu? Calma aí. Claro. Sábio, não é? Ainda, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira, Francisco Cândido Xavier. Então nós vemos aqui que, e agora o Lucas vai já meter a colherzinha, fica-lhe na alma, é que nós criamos um bloco de aflições muito maior do que o problema porque estamos a passar. É uma aflição. Ficamos doentes e depois as coisas acabam por nem sequer terem aquele volume correspondente à aflição que nós criamos à nossa volta. Bom, agora vejamos. Se calhar, e porque já tivemos muitas vidas, é debruçarmos nesta doçura, na natureza, na variedade, na diversidade da raça humana, na simplicidade das cores. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus disse que somos felizes quando temos um coração bom, amoroso, puro, sem raiva e sem maldade. Deus também é assim. E por essa razão, com um coração igual ao dele, um dia poderemos ver o Senhor. Então este é o caminho da simplicidade, da tolerância, da humildade. Vermos as coisas cheinhas de cor, porque graças a Deus entendemos que este
não é um mundo feliz, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, a felicidade não é deste mundo. Porém, às vezes até aparece um trevozinho de 4 folhas, não é? Em vez de 3, que nos vem dar assim um ânimozinho. Depois, será bom que nós cultivemos o otimismo, porque mesmo que o céu esteja cinzento, por que não desenhar-lhe um sol e iluminar o nosso dia? Ainda, a vida é breve. Temos um espaço de vida limitado que nos propusemos aproveitar o melhor possível, tendo em vista o plano que traçamos na erraticidade para esta existência. E então prestarmos atenção ao relógio. O que é que fazemos nas 24 horas do dia? Ou então se o nosso dia só tem 12 e as outras são para o relax. Bom, então percebermos que cada hora, cada minuto da nossa vida é importante e vermos se o estamos a utilizar da melhor forma. Depois, ainda esta doçura. O sol nasce todos os dias e nós às vezes nem nos apercebemos de que o sol nasce, porque já estamos a dormir até às 500. Um dia deste, incluo-me a mim, um dia deste tive que vir para as Caldas tão cedo, para o Expresso das 7. Aquilo foi uma violência. A verdade, 7 da tarde. Não, da manhã. E, então, apercebi-me que havia um mundo que se movimentava quando eu me levanto sempre às 9. Bom, não dou pelo nascer do sol. E foi muito interessante para mim vir até a cidade a conduzir ainda com os faróis acesos de manhã. É uma experiência única, percebermos que o sol nasce todos os dias, para alguns. Porque para alguns ele já não nasceu. Então termos essa convicção, bolas, o sol já nasceu. Eu estou aqui na Terra, ainda dentro do meu contexto familiar. Eu sou feliz, bolas. Quantos já não acordaram hoje? Basta olhar à nossa volta. Depois ainda que o pessimismo é perda de tempo. Ouviu, Lucas? Às vezes ninguém pode aturar. Vê ali? Não adianta. Sério? É. Nunca deu por isso? Não. Fogo. Isso aí está mesmo. Isso é maldição. Então, o pessimismo é nitidamente perda de tempo. Enquanto nós estamos a remoer ideias, o tempo está a passar. E só estamos a fazer mal a nós próprios e intoxicar-nos com as nossas ideias negativas. E a tentar resolver coisas que não têm solução. Depois e ainda, vejam bem, o mais lindo, uma benesse que Deus nos deu e da qual nós não ligamos nenhuma. Vemos a vista, a capacidade de ver é um dom de Deus. De um momento para o outro a gente deixa de ver. E quantos há que nunca viram com os olhos da carne? E nós vemos e somos inteligentes. Somos capazes de descodificar aquilo que vemos e transportá-lo para o íntimo da nossa alma para nos enriquecermos. Embora não sejamos corujas, mas pronto. Depois, temos que aprender a valorizar o que temos, porque nós queremos sempre mais e não valorizamos aquilo que já temos e que é tão importante para nós. Olhem para estes meninos, eles vão felizes, vão para a escola, vão descalços, não é? E levam à cabeça, de braçado, como se diz na beira baixa, a mobília com que se vão servir na escola, não é? E nós temos que aprender a ser gratos, porque a maior parte de nós, de uma forma geral, quando fomos para a escola, a gente teve sapatinhos, teve livros, teve miminhos daqueles que nos rodeiam. E isto nós temos que agradecer a Deus. Nem que sejam os primeiros sapatos que tivemos na vida, mas tivemos. E a gente nunca teve nenhum, não é? Agora, para isso nós vamos ter que ser disciplinados. E temos o exemplo na formiga que consegue transportar esta carga que é uma montanha.
se a formiga nos dá este exemplo, nós também somos capazes de transportar a montanha de carga que é a nossa vida. Depois, olhem a galinha coitada. No entanto, pensou assim, o que é que ela escreveria ali? Resignarmos-nos com o final da vida. Porque dentro da humanidade há muitas pessoas que ao final da vida desanimam completamente. Não, o final da vida é uma etapa da vida. Temos que nos resignar porque chegamos ao fim da nossa trajetória e encarar com dignidade. E ainda, termos fé na colheita. Este senhor andou a tratar da terra, mas ele vai ali feliz e contente com aquilo que conseguiu colher e que vai levar para o sustento do seu lar. Então, e estou quase a terminar, esta palestra teve como ideia fulcral despertarmos-nos para a realidade, para a beleza da vida e entendermos que nós somos capazes de ser felizes. Se repararem, quando chegarem a uma grande superfície, sei lá, um lugar onde estejam mais pessoas, pensem assim, qual será a ideia que esta gente tem da vida? Quais é que serão os objetivos? Como é que a encaram? Vocês já viram que coisa tão, não digo desagradável, mas pobre? Porque para uma grande parte da humanidade a vida não faz sentido, é para acabar. E pronto. Porquê? Porque as religiões tradicionais falham aí. Não nos dão uma continuidade para as nossas dificuldades que estamos a atravessar. E calam-se, por exemplo, perante a morte de um jovem, perante uma doença incurável que se manifesta numa criança. Porquê? Então o Espiritismo é esta base de trabalho que nos consegue catapultar para uma vida diferente. O Espiritismo modifica-nos? Não. Nós é que nos modificamos se entendermos a doutrina espírita. E se aprendemos a dar valor àquilo que temos e, sobretudo, a não desistir, porque esta é a nossa missão. E está lá no Livro dos Espíritos, o Espírito é criado simples e ignorante. A cada um é dado uma missão. Portanto, não vamos pensar, qual é que será a minha missão? É esta. É esta que estamos a viver agora, porque é aqui que Deus nos quer, e não em Júpiter. É aqui, neste momento, que Deus precisa de nós, apesar de todas as dificuldades porque estamos a passar, contagiamos aqueles que estão à nossa volta. E mesmo que não era nada daquilo, mas aqueles que estão à nossa volta precisam de nós. E termos esta ideia de conjunto, que é aqui que estamos e é aqui que Deus nos quer. E, portanto, temos que ir para a frente. Então, eu trouxe-vos ainda, e para terminar, um poema ditado pelo Espírito Maria de Loures, à psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Este aqui é Pedro Leopoldo ainda. E diz assim, no que diz respeito à fé. Porque a fé pode ser morta. Cada um, eu cá tenho a minha fé, mas isso é discutível. Agora, a fé pode ser ativa. Aquilo em que eu acredito, eu atuo. A minha fé é uma fé viva, não é uma fé resignada, adormecida. Pois eu tenho fé, bem sei. E isso é cá comigo. Não, tem que ser com os outros. A nossa fé tem que ser ativa, temos que a passar com dinamismo para contagiar aqueles que estão à nossa volta e que ainda não tiveram a bênção deste conhecimento. Então, aqui está o poema. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva,
desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês outra e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontra ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastos, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta e se estraçalha para a glória do bem. Então vemos aqui a perspectiva magnífica de Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, do que é a verdadeira fé.